Fala, minha gente, Break de Muro no ar, 11º episódio, e hoje é o dia de decisões. Primeiro vamos fazer um resumo rápido do que aconteceu ontem, com as semifinais femininas de Indowells, que já estão definidas, com a Sabalenka e a Rybakina, que avançaram. E tivemos também alguma emoção aqui no Challenge de Punta Cana e Phoenix, e vamos, de facto, analisar estes jogos, não é? E também vamos ao que interessa, que serão as semifinais, no caso, masculinas, ainda em Wells, com Sinner a jogar contra Zverev e Alcaraz, que vai defrontar Medvedev. Dois jogos que podem muito bem ser a final, que podiam, neste caso, poderiam ser muito bem uma final, estarão aqui a defrontar-se nas semifinais, e também temos ainda as semifinais dos Challengers que estão a rolar, que também vão acontecer hoje e vamos falar sobre elas. Vamos direto ao resumo e depois à prévia. Pega o teu café, ok? O meu já cá está. E vem comigo, vamos então analisar os jogos de hoje e já vamos ver o que é que podemos contar com os jogos das semifinais, tanto nos Challengers como na Indian Wells, e também analisar os jogos de ontem, não é? Ora então, antes de olhar para a frente, vamos então ver aqui as semifinais que ocorreram. Aqui entre a Sabalenka, que venceu a Noskova 6-3-6-4. A número 1 do mundo está na final. Sabalenka não perdeu um set sequer no torneio até agora e está aqui em busca do seu primeiro título em The Wells, depois de duas finais perdidas. A Noskova é uma jogadora de 21 anos, não é? Que fez uma campanha de facto brilhante e atingiu aqui a primeira semifinal de WTA 1000. Rybakina venceu a Svitolina 7-5-6-4. Rybakina também está na final e com essa vitória ela sobe para o número 2 do mundo na segunda-feira, que vai ultrapassar, no caso, a Swiatek. A Svitolina vinha de uma vitória épica sobre a Swiatek, mas não conseguiu repetir a dose e, como tal, está fora do torneio. Aqui, vamos ver aqui também o que aconteceu nos Challengers. Portanto, aqui começamos aqui pelo Punta Cana, em que podemos ver o Blocks venceu o Young, ok? Perdeu o primeiro parcial por 4-6, depois 7-5-6-3. O belga, de facto, de 20 anos, sofreu, mas acabou por virar depois de perder o primeiro set. Inclusive, ele disse que foi um dos jogos, segundo ele, um dos jogos mais difíceis que já teve na carreira dele fisicamente. Portanto, com esta vitória, ele melhora para um registro de 12 vitórias e 2 derrotas na temporada, em nível Challenger, está de facto também em excelente forma. Enfim, é um jogador a ter em conta, não é? Depois, Mariano Navone venceu o Valentin Royer 6-2, 7-6, com parciais 7-5 no tie-break, segundo set. O argentino passou com autoridade, não é? E agora vai jogar contra o Bloco na semifinal. É um jogo que temos de ter atenção porque o Bloco, segundo ele, teve de facto, fisicamente foi muito exigente o encontro e, como tal, acredito que possa não estar a 100% fisicamente. Adam Walton venceu o Kesmanovic, perdeu o primeiro set por parcial 6-2, estava a perder inclusive no segundo set por 4-2 e de repente o Kesmanovic colapsou, não sei o que aconteceu, perdeu os 3 jogos de serviços no decorrer do segundo set, acabou por perder 7-5 e depois foi atropelado no último set, 6-2. Foi uma autêntica zebra, por assim dizer, não é? Como nós chamamos. De facto, aqui o Walton não era favorito e acabou por atropelar o Kesmanovic. Este que estava, inclusive, a arrasar no primeiro set com o parcial 6-2. Mas, enfim, como eu digo, apesar de ter break à frente no segundo set, estar a servir 4-2 para fazer o 5-2 e também fechar o encontro, não sei o que aconteceu, colapsou mentalmente. Matias Bellucci venceu o Rafael Corignon 6-4-6-2. O italiano passou tranquilo e agora vai jogar então com o Walton na outra semifinal. Se repararmos aqui, passamos aqui para o Challenge de Phoenix, onde temos aqui os jogos dos quartos de final, em que o Billy Harris venceu o Adriano Manarino. Isto de facto é um resultado também surpreendente, pelos parciais de 6-4, perdeu o segundo set no tie-break e acabou por ganhar também 6-4 no terceiro set. Foi um jogo histórico, não sei se sabem, mas foi a partida mais longa da história do torneio de Phoenix, 3 horas e 20 minutos. Harris era o número, é o número 151 do mundo, não é? E como tal, neste caso aqui, enfim, acabou por eliminar o cabeça de chave francês, não é?
que teve 56 erros não forçados, uma loucura. Enfim, mais uma zebra, neste caso no Challenge de Phoenix. O americano Quinn venceu o Benjamin Bonzi em 2 parciais que foram a tie-break, o primeiro 7-6 com um parcial de 7-4 e o segundo no tie-break também com os parciais de 9-7. Só que aqui com uma diferença, o americano de 22 anos salvou 5-0 no tie-break para virar e vencer 9-7. Ou seja, o Benjamin Bonzi estava com 5 pontos de vantagem no tie-break e mesmo assim acabou por perder para o americano. Enfim, o Bonzi que teve 6, 7 pontos nesse mesmo tie-break e não conseguiu aproveitar. Enfim, nós chegámos a comentar aqui com alguns amigos aqui no Discord Trader do Mouro, com o Júnior, com o Gomes, que as estatísticas nestas situações também são importantíssimas e ter o apoio de alguém que de facto vive e que é profissional do ténis isso ajuda muito, porque as estatísticas diziam-nos que no último ano o Queen sempre que venceu o primeiro set nunca perdeu o encontro, ou seja, ganhava em 2 sets, sempre que ganhava o primeiro set ele ganhou sempre os jogos em 2 sets, portanto ontem foi mais um exemplo. Apesar de o Bonzi estar a vencer por 5-0, ele conseguiu encontrar armas e levou de vencida. O Moté, isto já na madrugada aqui europeia, o Moté venceu o Basilashvili, por os parciais de 7-6 no tie-break e depois 6-4 no segundo set. O cabeça de chave francês, número 1, segue vivo, não é? E é neste momento, inclusive, o único francês que ainda está na competição. Noutra, jogo dos quartos de final, infelizmente, o Marco Girão venceu o meu compatriota Nuno Borges pelos parciais de 7-6 no tie-break do primeiro set e 6-2, foi atropelado no segundo set. O Borges, inclusive, teve mini break acima no primeiro set, possibilidade, inclusive, de ganhar o primeiro set, mas não conseguiu segurar a vantagem e acabou eliminado pelo americano, não é? O português, que era bicampeão, estava aqui em busca do tricampeonato em Phoenix, mas realmente não conseguiu. Agora, vamos então aqui para os jogos de hoje, com destaque aqui para as semifinais de Indian Wells, masculino, nos encontros que vão aqui ocorrer. Teremos aqui o primeiro jogo entre o Zverev e o Sinner. Alexander Zverev, que é o número 4 do mundo, vai jogar contra o Yannick Sinner, que é o número 2 do mundo. Aqui deixem-me cá ver, em termos de contexto de odds. O Zverev vai chegar aqui à primeira semifinal, em Indian Wells, nunca tinha estado numa semifinal, vem de vitórias sólidas sobre o francês Fils e o americano Francis Tiafoe. No caso, o Sinner vem aqui atropelando tudo o que lhe aparece por a frente, com a exceção do jogo do Fonseca, que foi de facto um jogo épico e muito bem disputado por os dois. Passou pelo Tiene em sets diretos, está a jogar a um nível altíssimo. Enfim, em termos históricos, o Sinner lidera confronto direto por 6-4, mas um pormenor importante é que ele venceu os últimos 5 encontros entre eles, ou seja, as vitórias que o Zverev teve já foram muito lá atrás. Atualmente o Sinner obviamente é outro tipo de jogador e de facto nos últimos 5 encontros venceu. Na minha opinião, aqui a chave deste jogo vai ser o saque dos jogadores, não é? Quem servir melhor vai conseguir de facto se calhar equilibrar e até levar de vencida. Zverev até o momento colocou 72% de serviços contra o Fils. O Sinner, por exemplo, sacou 10 ases contra o Tiene. Enfim, quem se vive melhor de facto vai levar a vantagem. Minha expectativa, Sinner é favorito, o histórico recente assim o diz, mas Zverev já mostrou que o pode vencer. É um jogador de elite, portanto, em quadradura acredito que seja um jogador complicado de ultrapassar, inclusive, enfim, chegou às meias finais do Australia Open e o Alcaraz venceu, mas foi um jogo muito complicado para o Alcaraz, inclusive este é muito perto da derrota. Enfim, acredito que será um jogo duríssimo. Estas odds do Sinner estão muito curtas, portanto, aqui o único valor que eu vejo e que eu irei monitorar para trabalhar é Lei Sinner, e na esperança que o Zverev consiga de alguma forma contrariar o bom momento de forma do Sinner e consiga levar para um tie-break, vencer um primeiro set e quem sabe até vencer o jogo. Enfim, já lhe ganhou 4 vezes. Recentemente
o histórico é esmagadoramente favorável ao Sinner, mas enfim, é uma semifinal de um Masters 1000, tudo pode acontecer. Na outra semifinal, teremos então o Alcaraz que vai defrontar Medvedev. Alcaraz que segue invicto em 2026, 16 vitórias. Vai jogar contra o Danil Medvedev, que é bicampeão e finalista em Indian Wells. Okay? É um jogador que é sempre a levar em conta, um jogador de elite, já venceu o US Open, por exemplo, numa final contra o Novak Djokovic. É um jogador de facto que está em ascendente de forma novamente, é uma autêntica parede, portanto é preciso ter algum cuidado com este jogador. Alcaraz está em busca aqui do terceiro título em Wells em 4 anos, o terceiro título em Wells em 4 anos. Enfim, de facto este rapaz é algo de outro mundo, é um jogador de outra realidade. O Medvedev está a jogar cada vez melhor, está já, digo eu, muito próximo do pico de forma da carreira dele, novamente. O Alcaraz lidera o confronto direto entre ambos, por 6-2, e venceu os 2 últimos encontros em que disputaram. Em finais de Indian Wells 2023 e 2024. Enfim, o que é que podemos esperar? Alcaraz, de facto, está imparável, 16 vitórias consecutivas, como eu acabei de referir, neste ano de 2026. Medvedev sabe que precisa de um dia perfeito para vencer. Medvedev também é conhecido por ser uma autêntica parede. O homem é quase intransponível, devolve a maioria das bolas, estando em forma. É um jogador muito, muito, muito difícil. Mas, neste caso aqui, acredito que vai precisar de ser muito agressivo, de sacar muito bem para conseguir criar dificuldades ao Alcaraz e, eventualmente, até levar de vencido. A odd, a par daquilo que eu referi em relação ao jogo do Sinner, acredito que a odd do Alcaraz também esteja muito curta. Vou tentar aqui ver se o Medvedev entra focado e tentar levar aqui um lay do Alcaraz na esperança que o Medvedev consiga equilibrar, levar para tie-break, por exemplo, e apanhar aqui o ascendente da odd que irá ocorrer se isso acontecer. De outra forma, a odd está muito curta, portanto, a única possibilidade de trabalho que eu vejo aqui é fazer lay àquela odd. Agora, vamos dar aqui um olho rápido sobre as semifinais que vão acontecer nos Challengers. Aqui nos Challengers de Punta Cana, de relembrar, antes de entrar nos jogos, por assim dizer, vou relembrar uma situação. Os Challengers de Punta Cana e Phoenix são Challengers que atribuem 175 pontos ao vencedor e uma premiação de 48 mil dólares. Para vocês terem uma comparação, é muito próximo em termos de peso, igual com um ATP 250, por exemplo, não é? Por isso, enfim, por isso e também porque está num intervalo de semanas entre o ATP 1000 de Indian Wells e o ATP 1000 de Miami. Enfim, os jogadores aproveitam para manter a forma, aqueles que saíram mais cedo. Os mais jovens tentam aqui relegar posições e aproveitar para fazer pontos num Challenger que de facto é muito, muito importante. E vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro jogo que vamos analisar, em Punta Cana, o Bloco vai jogar contra o Navone, belga de 20 anos, vai enfrentar o Mariano Navone, argentino. O Bloco vem de 2 maratonas seguidas, acabei de referir há bocado que ele disse que inclusive o último jogo foi o mais difícil e mais exigente que ele já teve na carreira dele, fisicamente. O Navone está muito mais descansado, acredito que possa ser um jogo equilibrado, mas atenção que o Bloco, se acusar esse desgaste físico, pode dar oportunidades aqui ao Navone. A odd dele está muito curta. Vou ver. Vamos monitorar o arranque do encontro e depois decidir o que é que irei fazer. Se o Bloco sentir que ele até de certa forma consegue ser competitivo e que não tem um desgaste que lhe impeça de ser competitivo, vou tentar apanhar um back no Bloco a cerca de uns 60 por aí. Se não, é tentar, tendo em consideração estas odds e sabendo que nós, que os argentinos, são muito lutadores, tentar apanhar aqui um back a favor do Navone e ver se eventualmente, pelo menos, ela leva, imagina, leva de vencida o primeiro set, enfim, esse tipo de situações, ok? Vamos aqui para o segundo jogo em Punta Cana. Walton vai defrontar o Bellucci, australiano, que eliminou o Kesmanovic, vai jogar contra o Bellucci, italiano. O Walton de facto está com a moral completamente em cima, mas o Bellucci está a jogar muito bem.
Será um jogo aberto, acredito aqui no favoritismo do Bellucci. O Bellucci, estando em forma, também é um jogador que devolve as bolas todas, é muito lutador e vai de levar de vencida. Aqui vou trabalhar a favor do Bellucci. Nos salas de Phoenix, vou trabalhar aqui então, vamos aqui trabalhar o jogo da semifinal do Billy Harris contra o americano Quinn. O britânico vem de uma maratona contra o Manarino, não é? Já disse aqui que foi o jogo mais longo da história deste torneio. Pode acusar algum desgaste. O Quinn joga em casa, acredito que é muito favorito e acabará por levar de vencido este jogo. No entanto, acredito que esta odd está muito curta, portanto vou tentar ver se a odd sobe um bocadinho, tentar ali apanhar por volta de 1,40, 1,45, quem sabe 1,50, dependendo se o Harris conseguir entrar no jogo bem, conseguir servir bem e levar o jogo até eventualmente um terceiro set, sei lá, ou um primeiro set a tie-break, enfim, tentar apanhar uma situação dessas. Teremos ainda, por último, o último jogo aqui do dia, que será entre Moutet contra o Giron. Moutet francês teve ontem um jogo em que venceu o Balizilashvili. Ok, vamos ver aqui as odds. Elas estão odds muito parelhas. O francês é a cabeça de chave. O Marco Girão, americano, joga em casa, terá o apoio do público. Enfim, na minha opinião, o Moutet é favorito à vitória. E tendo em consideração esta odd que nos apresenta o mercado aqui, eu não tenho como não trabalhar e estar atento a um back a favor do Moutet. Mas atenção, Girão vem de uma vitória sobre o Borges, está motivado, joga em casa, é um jogador também perigoso, que joga muito bem em quadradura, portanto, enfim. Monitorar os primeiros jogos com calma, a ver que tendência é que o jogo toma e depois tomar a decisão. Mas pré-jogo diria que o valor está na odd e trabalhar a favor do Moutet. Claramente não vejo outra alternativa que assim não seja. Depois, estão aqui, estes são de facto os jogos que vão ocorrer hoje, sábado, dia de menos jogos, é as partes finais dos torneios. Neste caso aqui teremos 6 semifinais para acompanhar, as mais importantes, ainda Wells e também os Challengers de Phoenix e de Punta Cana. O que é que vamos monitorar aqui rapidamente? O jogo entre os Sinner e Zverev, quem aguenta mais a pressão, vamos ver. Alcaraz Medvedev, será que o russo consegue quebrar a invencibilidade aqui do espanhol em 2026? Não sei. Acho muito pouco provável, sinceramente, mas a odd está muito curta. A única opção que eu terei é Lei Alcaraz. Nos Challengers, Block contra Navone, será que o jovem belga não é, vai conseguir aguentar o ritmo depois de um encontro tão desgastante contra que ele teve no último encontro, não é? Depois temos aqui o Moutet contra o Girão, o francês é favorito, mas cuidado com os adeptos americanos e com o apoio que terá o Girão, e sendo que também é um jogador, enfim, muito perigoso e pode conseguir, em quadradura, complicar muito a vida aos adversários. Amanhã ainda teremos tempo de falar, mas enfim, será a final entre a Sabalenka e a Rybakina, vai ser um jogão. Amanhã já irei fazer uma análise mais detalhada desse jogo. Por agora, resta-me deixar aqui há uns recados finais, não é? Como sempre, eu estarei no Discord de Trader do Muro durante os jogos, a mostrar as entradas em tempo real, a falar enfim, de termos de odds, o que é que tem valor como entrada nos mercados. Portanto, enfim, se quiseres fazer parte desta comunidade que é pura e simplesmente extraordinária, fala comigo, entre em contato comigo pelo Instagram e eu direi-te como é que podes aderir, enfim, e fazer parte deste grupo e crescer connosco, não é? Porque acredita que juntos a gente vai mais longe e evolui muito mais rápido. Portanto, enfim, se quiseres e se tiveres essa curiosidade, junta-te a nós. E pronto, para terminar, deixem-me vos agradecer pelo apoio que me têm dado. Agradeço que, enfim, se puderem, se inscrevam no canal, deem-me essa força, compartilhem, falem com o máximo de pessoas possíveis, ajudem-me a partilhar e a mostrar que o trading é uma profissão muito séria. Portanto, enfim, agradeço-vos que a partilha deste conteúdo comece, se calhar, a ter uma abrangência e alterar alguma mentalidade de algumas pessoas que possam ter de preconceito em relação à nossa atividade.
Semifinais, foco total. Hoje, semifinais. Zverev, Sinner, Alcaraz, Medvedev. Esses são os principais jogos. Mais uma vez, ajuda-me, compartilha, deixa o teu like. Enfim, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Desejo-vos que tenham bons trades e vemo-nos nos mercados. Break do Mouro fora.